Eu tenho procurado ensinar a igreja algumas coisas. Uma das coisas que eu tenho procurado ensinar os irmãos é o seguinte: que você não pode ocupar mais de 3 dias da sua semana indo a coisas na igreja. Deixa eu falar uma coisa que talvez alguns aqui vão se identificar. O ativismo religioso é uma das coisas que mais tem matado pessoas, espiritualmente falando. Pessoas que vão 6 vezes, 7, 5 na igreja, vivem na igreja, é reunião de tudo, é culto de tudo, é reunião de tudo, é 7 dias por semana na igreja. E aí o marido negligencia a esposa. E aí esposas feridas porque a igreja roubou o marido dela. E aí maridos decepcionados porque em vez de ter uma esposa, tem uma diaconisa em casa. Mas ele não casou com uma diaconisa, ele casou com uma mulher, com a esposa, amém? A esposa não casou com o diácono, né? A Bíblia diz: resistir ao diácono, ele fugirá de vós, né? Ela casou com um marido, e ela quer um marido, ela não quer um diácono. A minha esposa não quer um pastor, ela quer um marido. Então, uma das coisas que eu tenho procurado ensinar, e a gente tem buscado, é não viver num ativismo religioso, amém? Eu vou dizer uma coisa que acontece: a gente se converte e vira um crente chato. Crente chato. Por que crente chato? Primeiro que não vai mais na casa do tio. Agora tem compromisso na igreja a semana toda. Abandona o avô, abandona a avó, abandona a mãe. E aí a gente quer pregar de Jesus para eles, um pouquinho de intervalo que a gente tem na festa de aniversário do sobrinho, no sábado à tarde. Aí quer falar do amor de Deus. Eles olham para nós e falam assim: ó, sai de reto. Porque eu não quero ser crente igual você, que vive enfurnado dentro da igreja. Amém, queridos? Deus salvou a gente do mundo, mas não tirou a gente do mundo. Deus tirou o pecado da gente, mas não tirou a gente do mundo. Onde é que a gente brilha? Onde é que a luz brilha? É no dia a dia? É onde tem trevas. E nós queremos se enfiar dentro da igreja achando que isso vai fazer de nós melhores cristãos. Não, querido. O que faz eu e você um melhor cristão é o nosso relacionamento com Jesus. Amém? E ele acontece inclusive no seu quarto. Inclusive no seu trabalho. Inclusive no seu carro. Inclusive aqui nessa reunião. Queridos, o evangelho ele é integral. O evangelho é para o homem todo, para todos os homens. Então o evangelho ele vem na nossa vida, ele atua em todas as áreas da nossa vida. Na área profissional, na área sentimental, na área financeira, todas as esferas. O problema é que a maioria das nossas igrejas, nossos irmãos estão pregando um Deus que atua só na área financeira. Não, ele atua em todas as áreas. Amém, queridos? Inclusive você tem que ser um bom profissional. Obrigado pelo meio amém que saiu lá no fundo. Inclusive você tem que ser um bom profissional. Você tem que ser um profissional desejado pelo mercado. Não aquele profissional, né? Aquele irmão que chegou, pastor, sou crente, eu não sou moleque. Ó, que legal, querido. Olha aqui a minha carteira, tem 15 avisos. Por quê? Porque onde eu vou eu falo de Deus mesmo. Eu cheguei pro meu patrão e falei: tu é um endemoniado. Ele mandou pra rua, mas eu falei. Sabedoria 0. Saúde 10, média 5. O irmão tá ruim. 15 avisos, porque eu falo mesmo. Aqui só tem endemoniado. Eu vou na festa e falo: cachaça é do Satanás. Vai beber aquela que desce redondo, vai descer quadrado pro inferno. Ô, irmão, seja luz. Luz não fala, luz brilha. Então, ó, em nome de Jesus, fale menos, brilhe mais. Amém? Fala pro seu irmão assim: ó, vai brilhar santo. Aleluia. Amém? Queria falar hoje sobre o tema da mensagem de hoje é o Pedro que habita em nós.
Como eu falei, eu achava que o meu velho homem estava morto, afogado nas águas do batismo. Mas descobri que ele sabe nadar. E de vez em quando ele aparece. É o Pedro que habita em nós. Abra comigo em Mateus 16, versículo 15. Capítulo 16, perdão. Mateus 16. Mateus 16. Aleluia. Fala pro teu irmão assim, ó, Deus vai te pegar. Fala, ninguém mandou você vir no culto hoje. Dá tempo de sair. Se quiser, dá tempo. Mateus 16, versículo 15 diz assim: Então Jesus perguntou, mas vós? Perguntou para os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por ti, por sangue ou carne, mas pelo Pai que está nos céus. 18, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. 19, eu darei a ti chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou os discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Versículo 21, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele, Jesus, sofresse muita injustiça nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. Então Pedro disse, ó, Pedro de novo, sempre se metendo. Pedro disse, chamando-o à parte, exortou ele e disse, Deus seja gracioso contigo, Jesus, de modo algum isso vai te acontecer. Versículo 23. Virando-se Jesus para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço, e não cogitas das coisas dos céus, mas dos homens. Até aí. O Espírito Santo nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor distribua cada palavra para que encaixe em cada um de nós aqui. Eu não sei a dor de cada irmão. Alguns aqui estão em grandes desertos, outros estão em vales, outros estão em montanhas, vivendo dias lindos. Mas independente do lugar em que cada um está, todos nós, assim como pela manhã nós tomamos café e ao meio-dia almoçamos, para alimentar o nosso corpo físico, todos nós precisamos alimentar o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual. Por isso nos alimente nessa noite, em nome de Jesus. Todos nós temos um pouco de Pedro em nós. O nosso Pedro ele lembra da nossa humanidade. O nosso Pedro lembra que a gente não é anjo. O nosso Pedro, ele vem dizer pra gente assim, tu não é anjo, tu não é Deus, tu é gente. Esse Pedro que habita em nós, ele é meio bipolar. Sabe, ele é meio bipolar. Um dia ele quer orar, ele acorda de manhã querendo orar, jejuar, né? Ele não vou ficar 15 dias sem comer nada. No outro mês ele quer comer até a gordura que sobra da mesa do churrasco. Ele não quer saber de nada. Um dia ele quer subir no céu, no outro ele nem ora pelo alimento. Esquece, passa o dia inteiro sem orar pelo alimento. Nem para dizer assim, obrigado, Jesus. Esse Pedro que habita em nós, ele tem essa bipolaridade. Um dia ele ora pelo governo, Deus abençoa o governo. No outro dia ele amaldiçoa a Dilma. Quem aqui já orou pelo governo brasileiro? Levanta a mão. Quem aqui já amaldiçoou a Dilma? É o Pedro que habita em ti.
Porque esse Pedro que habita em nós, ele é assim. Ele tem umas fases assim de querer: não, Jesus, tu é o Filho de Deus, não tem outro, para onde eu vou? Só tu tem palavras de vida eterna. Aí Jesus fala: Pedro, tu é top. Tu é top, não foi carne e sangue, foi o céu. Pedrão, tu é muito de Deus, Pedrão. Tu és a pedra. E tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Aí, minutos depois, Jesus fala: gente, eu vou ter que morrer, tá? Vou ressuscitar o terceiro dia, mas eu vou morrer. Aí Pedro chama no canto Jesus: vem cá, Jesus. Sei que não viaja, né? Que morrer. Vai morrer, mas demora. O que Jesus fala para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Em questão de 10 minutos, Pedro foi chamado de pedra, de bênção. 10 minutos depois, Pedro foi chamado de Satanás, pelo mesmo Jesus. Ou seja, essa bipolaridade às vezes a gente está um pouco no céu, às vezes a gente está no céu. Eu não sei você, mas às vezes a gente sai de um culto aqui domingo pensando assim: não sai? Eu vou orar todo dia hoje. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia toda. Quem aqui já fez propósito de ler a Bíblia toda e parou no meio do caminho? Aleluia. O teu Pedro se empolgou, fez voto que não devia. E a gente sai assim, às vezes sai de um culto assim: ai, que culto, Deus falou comigo, aleluia. Agora a partir de hoje eu vou falar do amor de Deus para todo mundo. Eu vou dizer que Jesus é bom. Chega de manhã e encontra aquele funcionário desgraçado na empresa. De cara com ele, o Pedro vem. E você fala: nem bom dia eu vou dar. Você sai por aqui. Isso aí é o amor todo que você recebeu na aula do Diego. E tudo aquilo que você aprendeu sobre Jesus, que ama a prostituta, ama o pecador. Ele ama eu não. Porque o Pedro vem para fora. Nós temos isso. Olha que interessante. Nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Amém? Por isso que nós podemos amar. Mas olha que interessante. Nós somos feitos do pó da terra. Nós temos um pouquinho da terra em nós. Então tem dias que a gente está mais na terra. Quando a gente está mais na terra, esse momento é perigoso. Quando a gente está mais na terra, a gente tem que vigiar mais. Só que isso não significa que você deixou de ser cristão, que você deixou de ser filho, que você deixou de ser alguém em Deus. É nessa hora que o diabo vem: tá vendo? Satanás, viu? Jesus te chamou de Satanás, ó. Tá vendo, Pedro? Seu cara de pau. Tu é crente nem aqui nem na China. Não, queridos, é nessa hora que você fala: peraí, hoje eu errei, realmente, mas eu vou me arrepender, eu quero melhorar. Amém, queridos? Tem maridos aqui que tem um Pedro. Então de vez em quando o Pedro aparece. Tem paciência com o teu Pedro aí, ô santa. Aleluia. Os maridos digam amém. Os homens aqui de glória a Deus por isso, né? Nós temos um Pedro dentro da gente. As nossas mulheres têm Pedro. Às vezes na TPM o Pedro vem com mais força, né? TPM, tensão para matar, né? A mulher, o Pedro vem, ele vem com espada na mão. É a pedra. Quando a pedra vem, querido, meu Deus, eu pergunto para Vivi, está na TPM, porque eu quero saber, porque Deus, o Pedro a gente tem que saber lidar com ele. O Pedro, sabe, o médico mandou não contrariar. Não contraria ele, é porque a gente não contraria o Pedro. Fica quieto, não adianta mandar o Pedro ficar quieto. O Pedro fala. Ninguém perguntou nada. Jesus, vem cá. Quem mandou chamar Jesus? Ninguém perguntou nada. Pedro é metido. A gente tem o nosso Pedro. Eu chamo Pedro de sanguíneo e hemorrágico. Sabe aquele temperamento sanguíneo e hemorrágico? Tranquilo. Com um pavio desse tamanho. Nós temos um pouco de Pedro em nós. Ele lembra, como eu falei, lembra do nosso velho homem. Mateus 26, 33 e 34. Olha o que diz. Mateus 26, 33 e 34. Se não quiser abrir, só ouça. Mateus 26, 33 e 34 diz assim: respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para os judeus, eu jamais te abandonarei. Olha Jesus falando para Pedro, falando para Jesus: não interessa se vão te perseguir, eu não te abandono. Crente, né? Aleluia, Pedro. A gente tem uns Pedrinhos dentro da gente. Eu sou crente, estou contigo, Jesus. Versículo 34, Jesus disse: com certeza te asseguro, Pedro,
que nessa noite mesmo tu vai me negar 3 vezes. Quem mandou falar aquilo ali? Tomou ele na orelha. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Pedro falou para Jesus o que queria, ouviu o que não queria. Queridos, esse Pedro, ele se acha melhor que os outros. Quando a gente se acha melhor que o outro, é o Pedro que habita em nós. Eles eu não sei, mas eu não te abandono. Eles, eu não sei, os irmãos da igreja, eu não sei se estou muito na oração, mas eu sou top, eu não te abandono. Eu não. Pode escarnecer contigo um monte, eu não te abandono. Esse Pedro que habita em nós, confia em si mesmo. Esse nosso Pedro é orgulhoso. Quando a esposa fala, né? Você está errado, não estou. É o Pedro. Pedrão que vem para fora assim, ó. Quando o marido fala, né? Você está errada. Quem foi que te disse? Quem mandou comparar com a tua mãe? Não. Ninguém comparou nada, não falei nada disso. O Pedro já vem para fora. Ele é orgulhoso. Você sabe a história do marido que era piolento? A esposa falou para o marido assim: tu é um piolento. Que maneira mais feia de ofender um marido, né? Mas piolento. Aí, eu não sou não. Até careca eu sou. Não, tu é um piolento. Não sou não, piolento. Piolento. Sabe aquela? Eu não sou piolento. É um piolento. E aí discutiram feio. Atrás da casa deles tinha uma lagoa. Se eu continuar com essa bobice, eu vou te afogar. Piolento. Teimosa. Para, teimosa. Eu não sou piolento. Piolento. Ele foi levando para a beira do rio. Piolento. Vou te afogar. Piolento. E foi, a água foi subindo, ela piolento. Piolento. Enfiou ela dentro d'água. Água até aqui, ela levantou a mão para fora e fez assim, ó. Vai ser teimoso assim? O nosso Pedro é assim, é teimoso. O nosso Pedro é orgulhoso. O nosso Pedro é orgulhoso. João, Mateus 14, 28 a 30. Mateus 14, 28 a 30 diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Esse Pedro que habita em nós, ele é impulsivo. Ele faz coisas sem pensar. Ele tem uma fé, mas às vezes é uma fé desejosa de acertar, mas uma fé irresponsável. Eu não sei você, mas eu já fiz votos com Deus e fiz propósitos com Deus tolos que eu não podia cumprir. E Deus até teve misericórdia. Por que Ele teve misericórdia de mim e não me deixou afogar? Porque Ele viu que eu queria acertar. Eu queria acertar, eu não quis errar. Alguns de nós aqui fizemos votos e assumimos compromissos com Deus que não cumprimos. Porque nosso desejo era agradar a Deus. Pedro falou: eu vou, me leva. E o vento bateu. E ele não mediu o que ele estava fazendo. Afinal, ele estava andando sobre as águas. Esse Pedro, ele é corajoso, porém precisa ter a fé resgatada constantemente. Um Pedro que habita em nós tem que, às vezes, ele tem que ser puxado. A fé dele tem que ser puxada de vez em quando. De vez em quando a gente afunda, ele puxa a gente. Teve um irmão, não vou dizer quem é, ele está entre nós, que foi nadar, foi surfar com aquelas pranchinhas de marebug, surfista. E tarde da noite começou a escurecer e a correnteza o levou. E ele foi. E lá no meio do mar,
entre a morte e a vida, com os dedos cravados na prancha. Ninguém me tira daqui. Escurecendo, ninguém mais ouvia ele. Não vou morrer. Ele quase fez voto de tolo. Ele começou a pensar: Jesus, onde é que eu errei? O que é que eu fiz? Eu quero ser o melhor marido. Ele começou a, meu Deus, acho que o que é que eu fiz de errado? Ele começou a se culpar, a se perguntar, porque o Pedro que habita em nós é assim: apertou, ele quer fazer voto. Ficou doente, faz um voto: quando eu melhorar, se eu melhorar, se eu me curar, faz voto que não precisa fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você reconhece que Deus é o seu Pai, você não precisa fazer voto para o Pai te abençoar. Amém? Nós não temos aqui campanha de 7 semanas. E se depender de mim, nunca teremos. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso, que a Vitória não precisa fazer 7 semanas de campanha para ganhar nada de mim. Se eu tenho condições, eu dou. E se é para o bem dela, eu dou. Então você nunca vai ver a gente fazendo campanha aqui: pega um envelope azul para dar R$50, ou um envelope vermelho para dar R$100. Você vai vir 7 semanas aqui, dar 3 pulinhos aqui na frente e voltar. Não, você não precisa fazer votos de tolo. Você pode fazer votos, alianças com Deus, você e Deus, mas não faça em momentos de naufrágio. Quando você estiver naufragando, não faça votos, peça por socorro. E cuidado quando você faz votos em momentos tensos, porque em momentos tensos a gente fala o que não deve e faz o que não deve. Cuidado com os votos que você faz. Teve um cara na Bíblia chamado Jefté. Ele foi, para você entender, vou resumir. Ele foi abandonado, ele era soldado do exército, ele foi abandonado. Não queremos mais tu aqui no nosso exército. E ele ficou muito magoado. Queridos, tem pessoas que não guardam rancor, guardam nomes. Eu vou repetir, tem pessoas que não guardam rancor. O nosso Pedro não guarda rancor, o nosso Pedro guarda nome. E ele: você não me quer mais, né? Tudo bem, saiu. Depois de um tempo, aquele exército estava passando dificuldade, chamaram ele porque ele era um bom soldado. E ele fez um voto num momento que não deveria e com motivação errada. E o voto dele foi assim: Senhor, me chamaram, dá a vitória para mim agora, mostra que eu sou o cara. Se o Senhor me der a vitória, a primeira coisa, o primeiro ser vivo que eu ver, quando eu voltar da guerra, eu sacrifico para ti. Foi para a guerra, ganhou a guerra. Quando ele chega em casa, a primeira pessoa que vem ver ele é a filha dele. E ele lembra do voto que ele fez. Cuidado com os votos que você faz. Cuidado com o seu Pedro. O seu Pedro é muito volátil. O seu Pedro é muito intenso. João 18:10. Nós vamos rodar na Bíblia hoje, tá? João 18:10. Diz assim. Todo mundo abriu menos eu. Nesse momento, Simão Pedro, que estava com uma espada. Nosso Pedro sempre tem uma espada. Ele sempre tem uma respostinha na ponta da língua. Sabe, na discussão do casal que fala: sempre tem uma respostinha, né? Sempre tem uma respostinha. É o Pedro. Pedro sempre tem uma espada. Então, naquele momento, Simão Pedro portava uma espada, puxou da espada e feriu a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Constantemente, e a Bíblia fala na sequência que Jesus curou aquele servo do sumo sacerdote. Pegou a orelha e colocou de novo e curou. Deixa eu dizer uma coisa para você: constantemente Jesus precisa consertar as orelhas que cortamos por aí. O nosso Pedro vive cortando a orelha. O Pedro que habita em nós vive falando o que não deve. O Pedro que habita em nós, ferimos pessoas.
Ouça, nós ferimos pessoas, falamos coisas que não poderíamos, ferimos nossas esposas com palavras, amaldiçoamos nossos filhos, e Jesus vem atrás dizendo: calma, ele vai aprender ainda. Jesus vem atrás de mim e de você dizendo: calma, ele não sabe o que ele fez, calma, vem cá que eu curo. Esses dias um irmão contou, o Renan contou para nós, que o filho dele quebrou o vidro num para-brisa de um carro, né? Ele foi lá: calma, deixa que eu pago, calma. Filho, vai para casa, lá a gente conversa. Essa conversa você já entendeu, né? Essa conversa. E o Renan foi lá consertar o que o filho fez. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Pedro corta a orelha de muita gente. Eu não preciso pedir para você lembrar de pessoas que você feriu com palavras. Nós sabemos. Eu não preciso lembrar de ingratidão que nós tivemos com pessoas que nos abençoaram. E às vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem pessoas que te abençoou muito, e quando ela errou, você não teve misericórdia. E nós temos o hábito de fazer isso, de receber, no primeiro erro abandonar. Nós temos o hábito de fazer isso. O nosso Pedro é assim. Ele corta a orelha dos outros, ele machuca pessoas, ele fere, e muitas vezes fere em nome de Deus, achando que está fazendo por Deus. O nosso Pedro mata aqui dentro, ó. Porque deixa eu dizer, a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Sabe o que significa isso? Que quando você odeia alguém, você matou essa pessoa dentro de você. Então você é um homicida. É o que a Bíblia diz. Eu sou. Se eu fizer isso, eu sou. Então muitas vezes a gente não está com um fuzil na mão matando ninguém. A gente não está por aí assassinando ninguém. Mas nós estamos matando pessoas aqui dentro. É o Pedro que habita em nós. Quer fazer justiça com as próprias mãos. É o nosso Pedro que se alegra quando alguém que a gente não tem muito relacionamento ou não gosta muito quebra a cara. É o Pedro que fica contente. O nosso Pedro tem ciúmes. O nosso Pedro, ele é difícil. Certa vez Jesus curou Pedro na praia. E aí depois de Jesus curar Pedro, conversar com Pedro, falar: Pedro, tu me amas? Ele curou Pedro. Aí Pedro sai da conversa e pergunta: ô Jesus, e esse aí? Esse aí que está mais perto de ti, o João. Esse cara aí, o que vai acontecer com ele? Ó, Pedro se meter na vida dos outros. Quem mandou? Olha, aí a resposta de Jesus para Pedro: o que tu tem a ver o que eu vou fazer com ele? Tu segue-me. Toma, distraído. Por que Pedro foi se meter na vida de João? O que João? Esse cara aí que está encostado no teu peito aí, se é mais amigo teu, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus te interessa. Linguagem de hoje, linguagem atual. Te interessa cuidar da tua vida, Pedro? Que é um gato? Por quê? O gato tem 7 vidas, Pedro. Tu cuida das 7 do gato e larga a vida de João. Deixa o João em paz. O que tu tem a ver com Pedro? Com João? O Pedro que habita em nós é assim. Ele tem essas características. Nosso Pedro tem que andar com uma plaquinha na testa. O transtorno é temporário, os benefícios são permanentes. Estou em obras. O nosso Pedro está sempre em obra. Queridos, nós temos que andar com uma plaquinha na testa dizendo assim: estou em obras. O transtorno é temporário, o benefício é eterno. Deus está trabalhando em mim. Amém, queridos? Nós precisamos admitir, nós não somos anjos, que nós temos essas coisas e nós erramos. Nós precisamos admitir isso. Senão nós seremos mais um cristão meia boca. Não, queridos. Cristão que é cristão de verdade bate no seu peito e assume seus erros. Assume que tem o seu Pedro dentro de si e precisa ser tratado constantemente. Constantemente. Não, irmão, eu não tenho esse Pedro aí não. Não, eu não preciso. Eu não tenho esse Pedro que está falando aí. Eu falo: ô querubim, bate asa e vai. Não, queridos, todos nós temos a humanidade, nós somos gente.
E tem dias que a gente está mais na terra do que no céu. Sim ou não? Sim ou não? Tem dia que a gente tem mais vontade de bater do que de amar. É ou não é? Só eu? Assume o pecado aí, bate hoje vai bater a foto, levanta a mão. Um selfie. Crente. João 21, 15, 17. Nosso Pedro tem solução. Diga amém. Diga ufa. Nosso Pedro tem solução. Tem uma formulazinha, Jesus tem uma formulazinha de tratar com o nosso Pedro. Eu vou dizer como é que Jesus trata o nosso Pedro. João 21. Diz assim, versículo número 15. João 21, 15. Assim, após tomar o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou dizendo: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Outra vez lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus ter perguntado a terceira vez: tu me amas? E ele assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Pedro tem solução. Sabe onde ele vai ser curado? Ele é curado na beira da praia, no calor do fogo. A Bíblia fala que Jesus apareceu na praia e eles estavam pescando e eles viram Jesus e correram. Pedro pulou na água, apavorado para variar. Pedro não esperou ninguém. Podia esperar o barco chegar, ele não esperou, saiu correndo, pulou, saiu nadando. Aí chega lá, Jesus troca uma ideia com Pedro. E ele estava ali assando um peixe na brasa. E fazendo aquele peixinho na brasa, e de repente Pedro chega. E quando Pedro chega, ele começa a falar com Pedro ali, com aquele fogo, aquela brasa, com aquele peixe. Primeira coisa que eu entendo: o nosso Pedro tem que estar debaixo do fogo, debaixo do Espírito Santo. Se nós não estivermos andando com o Espírito Santo, o nosso Pedro fica incontrolado. O nosso temperamento fica incontrolado. O nosso temperamento, o nosso relacionamento, esse Pedro que habita em nós, ele só pode caminhar numa área de segurança quando caminhamos com o Espírito Santo. Quando andamos com o Espírito Santo. Quando acordamos pela manhã e damos bom dia, Espírito Santo. Quando perguntamos para o Espírito Santo o que nós devemos fazer durante o dia. Quando a nossa vontade, a nossa ira vem e você pergunta: Deus, Espírito Santo, me ajuda agora. Senão o Pedro fica incontrolável. A brasa aqui representa o Espírito Santo. Precisamos do poder transformador do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço pessoas que leram toda a Bíblia mais de 3 vezes e estão lá naquele hospital no Rio Maina. Eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia 5 vezes, de capa a capa, e ele acha que pedra tem vida. Se eu chuto uma pedra, ele fala: não faz isso. Por quê? Ela deve estar chorando uma hora dessa. Eu falei: como é que tu pensa que a pedra tem vida? É porque o cosmos, eu falei, ele leu a Bíblia 5 vezes. Porque a Bíblia, querido, se você lê sem a luz do Espírito Santo, ela é um livro, como qualquer outro. Mas se você lê a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, numa noite você está lá lendo, e você lê aquele texto, e Jesus, escrevendo na areia, olhou para aquela mulher pecadora e disse: vá, e não peques mais. Se você ler com o Espírito Santo, naquele dia você vai ser aquela mulher. Se você ler com o Espírito Santo, no outro dia você vai ler o mesmo texto. E aí Jesus olhou para os homens e disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí você diz: Jesus, eu estou julgando. Se você ler com o Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, o seu Pedro fica sujeito. Daí no outro dia você lê com a ajuda do Espírito Santo de novo, e você é o filho pródigo, porque você abandonou ele. Aí você lê com o auxílio do Espírito Santo de novo, e aí você é Simão, o mago, querendo comprar a bênção.
Aí você, Deus, eu estou querendo te dar oferta na igreja para ganhar, me perdoa. E aí você, com o auxílio do Espírito Santo, você vai se encaixando. E você vai vendo que você tem vida. E a Bíblia tem vida, e Jesus é vida, e o seu Pedro vai ficando submisso a esse Espírito Santo. Amém? Aí você está lá com ira, com vontade de, né? Você está orando assim, ó, Deus, não mata, só aleja, né? Você está lá assim, com aquele amor, orando, né? Deus, você entendeu o que eu quis dizer? Você está lá orando assim, você abre a Bíblia e fala, Espírito Santo, fala comigo. Aí você abre o Espírito Santo e fala assim, e ele sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, servindo a todos, e todos os que o amaldiçoavam, ele abençoava. Aí você fala, foi mal. Porque o seu Pedro precisa estar submisso ao Espírito Santo. O nosso Pedro precisa. Queridos, a vida com Deus não é uma vida de domingo à noite. Deixa eu dizer, vir domingo à noite não te faz um cristão, assim como ir no McDonald's não te faz um hambúrguer. Não te faz um cristão não é vir aqui, querido. A gente se reúne aqui porque é bíblico. Não deixeis de congregar. Então estar congregando é bíblico. Pode ser numa casa, numa oca, aqui, qualquer lugar. Congregar é bíblico. Amém? Mas a nossa vida com Deus não é de domingo à noite. É uma vida diária com quem? Com o Espírito Santo, com Jesus. Quantos estão me entendendo? Quantos aqui reconhecem que tem Pedro dentro de você aí? Quantos reconhecem que o Pedro de você está malhado? Está forte? Fala. Levanta a mão e fala, o meu está forte, irmão. O meu está malhado, o meu está bombado. Sabe por que você está alimentando esse Pedro aí? Outra coisa, o que é essa mesa com esse peixe frito? É relacionamento diário. Não podemos falar com Jesus só domingo à noite. Não podemos cantar canções só nos nossos cultos ou no grupo de convívio. O nosso Pedro precisa encontrar Jesus todo dia. O nosso Pedro precisa encontrar Jesus todo dia. Senão o nosso Pedro se perde e leva a gente junto. Na comunhão com os irmãos. O que significa o peixe? O peixe, o alimento na Bíblia, pão, significa comunhão, amém? Ou seja, é no fogo do Espírito Santo, na comunhão, um relacionamento diário com Jesus e na comunhão com os irmãos. Aqui no nosso meio, nós somos edificados com testemunho. Aqui percebemos que nós não somos anjos. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu preciso contar uma coisa. Ele fala, querido. Não, porque assim, às vezes eu falo coisa, eu ofendo, eu falei, bem-vindo. Foi, pastor, não, eu vou morar junto, porque eu também, cara. Cara, é aqui que a gente vê que a gente é gente. Tem irmãos passando luto aqui entre nós, tem irmãos passando guerra entre nós, tem irmãos passando guerras que você não passou ainda, mas vai passar. E é aqui junto que a gente ouve o irmão falando, uau, ele venceu, eu posso tentar, eu vou conseguir. Um ajuda o outro, é na comunhão. Como estão entendendo isso? É aqui. Vocês acham que... Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não foi nenhuma nem duas vezes que a pessoa veio confessar coisa, luta e guerra, eu falo, vamos orar junto, querido. Eu oro por ti, tu ora por mim. Mas pastor, tu é o pastor. Eu falei, sou gente, querido. Só Deus me colocou numa posição diferente, só posicionamento diferente, mas eu sou igual a você. Tenho guerras que você tem, luto com os pecados que você luta. Tenho que dizer não que você tem que dizer também. Trabalho no lugar com promiscuidade, tenho que andar retidão lá. Tenho que cancelar grupo de WhatsApp porque não dá. Tenho que fazer isso, querido. Você acha que eu sou o quê? Super, mega power espiritual? Aleluia. Pode passar o que quiser na minha frente, não tem problema. Negativo, querido. O quê? José, quando foi tentado, lembra? A mulher ficou nua perto dele lá, o que ele fez? Está amarrado.
está repreendido. Sai, Satanás. Ai, querido, para. Ó. Eu? Aqui, ó. A saída é pela esquerda. Leão da montanha, crente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é gente. Diga aleluia por isso. Você não é casado com um anjo não, santa. Você é casado com uma pessoa. Ei, você é casado com uma anja. É uma pessoa. Fala pro teu irmão, fala, eu sou gente. Fala pro teu irmão, eu perdoo o teu Pedro, viu? Eu perdoo o teu Pedro. Tu não, mas o teu Pedro eu perdoo. Eu vou dizer uma coisa para você. Glórias a Deus por Jesus deixar o testemunho de pessoas comuns, assim como Pedro. Glória a Deus por isso. Pessoas comuns, porém com um chamado extraordinário. Pedro tinha um chamado lindo, mas era igual eu e você. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Que eu e você podemos ser usados. Amém? Extraordinariamente. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Que Deus pode transformar a minha vida. Pessoas comuns, porém com chamados lindos. Pessoas comuns que vão levar o amor de Deus aonde estão. Pedros transformados. Eu acredito que Deus pode trabalhar e transformar o nosso Pedro. Eu provo para você. 1 Pedro 4:8. Pedro 4:8. Pedro, depois de encontrar Jesus na praia, apanhar um monte, não apanhou pouco, ele escreve uma carta. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, esse versículo. Esse Pedro que está escrevendo isso aqui é o mesmo Pedro que cortou a orelha lá, tá, gente? Pedro com a espada na mão. Vamos trazer para a nossa realidade. Ele estava com 38 na cintura. Naquele tempo tinha 38? Não, ele estava com a coisa mais perigosa que podia ter, uma faca, uma espada. Então Pedro andava armado. Pedro não era gente boa não, gente. Bom? Então aquele Pedro que puxou da faca e cortou a orelha. O mesmo Pedro que fala besteira, que fala o que não deve, fala demais. O Pedro, olha o que ele escreve. O Pedro, que um texto da Bíblia orou para Deus mandar fogo numa cidade e matar todo mundo. Tem um texto da Bíblia que Deus vai orar para mandar fogo, mandar todo mundo, queimar todo mundo aqui. Ele foi pregar o evangelho, não quiser, ele falou, vamos matar todo mundo, ninguém quer ser crente, vamos matar, mata. Pedro amoroso, Pedro o apaixonado. O mesmo Pedro escreve isso aqui, ó. Antes de tudo, exercei profundo amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Cara, como é que um cara escreve isso? Só alguém que foi transformado. Só alguém que se encontrou com Jesus e Deus tratou. Eu vou dizer, o seu Pedro tem solução, o meu Pedro tem solução. Se nós submeter o nosso Pedro ao Espírito Santo, se nós andar em comunhão diária com Jesus, e nós não abandonarmos a comunhão com os irmãos, que isso é bênção para nós, eu tenho certeza que nós podemos um dia dizer para alguém, olha, perdoa essa pessoa. Aí você vai dizer a pessoa, mas tu tá mandando perdoar? É, eu. Mas até onde tu estava querendo mandar matar? É, queria mesmo. Mas eu encontrei um cara na praia, um cabeludo. Não sei se Jesus é cabeludo, né? Encontrei um cara top lá, um tal de Jesus de Nazaré. Ele me pegou na praia e perguntou se eu amava ele. E ele me quebrou tudo. E quer saber de uma coisa? Eu não amo como eu preciso amar. Mas eu quero amar como aquele cara ama. Porque aquele cara, eu neguei ele 3 vezes. E ele continua acreditando em mim. E eu vou dizer por que eu olho para algumas pessoas aqui e eu acredito em você. E algumas pessoas aqui eu já olhei nos olhos e falei isso. Eu acredito no que Deus pode transformar você, que Deus pode fazer em você. Eu vou dizer por que eu olho para casamentos e digo, eu acredito que Deus pode fazer. Porque eu já experimentei isso. Eu experimentei o amor de Deus, cara. Eu sou italiano, sanguíneo, hemorrágico. Eu sou ruim, gente.
E eu sei o que Deus pode fazer com uma pessoa. Por isso que eu olho para alguém e falo, eu sei, Deus pode, mas eu não creio. Eu acredito por você. Quando a gente tiver esse encontro, nós vamos dizer, cara, Jesus me amou demais, então eu posso te amar também. Que possamos reconhecer que precisamos mudar. Que possamos reconhecer que machucamos pessoas, cortamos orelhas. E nós precisamos que Jesus conserte as coisas que a gente fez. Nessa noite o Espírito Santo está falando com algumas pessoas para você pedir perdão para algumas pessoas. É Ele, não é o diabo não. O diabo nunca vai mandar você pedir perdão, tá, querido? Nunca, não faz parte da característica do diabo. Isso é característica do nosso Pai. Na oração do Pai Nosso fala, perdoai. O Espírito Santo vai fazer algumas pessoas aqui pedir perdão. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu colega de trabalho. Pegou, né? Pegou, fala. Para o teu patrão, fala, pegou ou não pegou? Sabe por quê? Porque quem perdoa e quem pede perdão é liberto. Quando você não perdoa alguém, eu sempre falo, é como você pegar uma granada, tirar o pino e jogar o pino. Você pega uma granada, tira o pino e joga o pino. Quem está ralado? Você. Então não perdoar é ficar com a granada sem pino na mão, querido. Quando você perdoa, Deus vem e coloca o pino de novo. E fala, pode soltar isso aí. Amém? Que o Espírito Santo nos aqueça. Que voltemos à mesa do relacionamento. Com Jesus, com os irmãos. Eu quero abençoar você que está aqui, que não acredita mais na igreja. Eu também não acreditei. Eu também desisti da igreja. Eu fui lá para uma favela, não queria saber de mais nada, não quero saber de mais ninguém. Eu vou ser crente no meu quarto e que se exploda esse negócio de igreja, porque eu fui ferido pela igreja. Eu fui ferido pela religião. E eu não queria mais saber de religião, da igreja. Mas um dia Jesus falou comigo, filho, eu amo a igreja. A igreja tem problemas, mas eu amo a igreja. E eu vou purificar a igreja. Eu quero que você me ajude a amar a igreja. E eu voltei a acreditar na igreja. Eu acredito em você. Eu acredito que nós somos igreja. Eu acredito que a igreja pode ser um lugar de cura. Eu acredito que a igreja é um hospital e ela pode curar pessoas. Eu acredito que nós podemos ter um ambiente saudável. Eu acredito que nós podemos ser um lugar onde nós não vamos ter uma espada de julgamento, nós vamos ter uma mão estendida para levantar quem está caído. Eu acredito que que o pecador pode ser amado entre nós. Amar o pecador não significa concordar com o pecado, mas nós podemos amar o pecador. Eu acredito que a igreja pode ser igreja. Voltei a acreditar na igreja, porque o Senhor voltou a acreditar em mim. Aliás, Ele nunca deixou de acreditar em mim. Eu que abandonei. Eu quero dizer outra coisa para você. Algumas pessoas, é profético o que eu vou dizer. O Espírito Santo tem saudade de você lá no seu quarto. Ele não tem saudade de você no culto. Ele tem saudade de quando você entrava lá com o seu violãozinho. Você subia lá no monte com o seu violãozinho. Ele tem saudade de quando você acordava um pouco mais cedo, ou ia dormir um pouco mais tarde. Ele tem saudade de quando você decidia separar um tempo para ficar só com Ele. Ele tem saudade de relacionamento. Ei, sabe por que o seu Pedro está tão forte? Porque ele está longe desse lugar. Eu quero te abençoar com a palavra. Jesus quer que você volte para o primeiro amor. Aquele lugar simples, onde o nome de Jesus era importante. Onde você não sabia muito de teologia, mas você sabia muito de andar com Ele. Onde você talvez não sabia muito, mas tinha muito. Eu vou dizer uma coisa para você. A minha filha vai estudar e vai ganhar bastante dinheiro, em nome de Jesus. Tô brincando.
mas o conhecimento que ela vai ter, a profissão que ela vai ter, não vai valer muita coisa para mim. A Vivi já falou, a minha filha não vai casar com ninguém que não seja de Criciúma. Por quê? Para não sair ter o perigo de ter que morar em outra cidade. Por que a gente fala isso, querido? Porque a gente quer perto. Não é que a gente não quer que ela case com outra pessoa de outro lugar, mas é que a gente quer, sabe, fazer uma casinha atrás, no fundinho. Fala a verdade. Os pais não dá vontade de fazer a casinha, mas demora aqui, ó. A gente quer os filhos morando no fundo de casa. Por quê? Porque a gente ama nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa, o pai quer você no fundo da casinha dele. Mas eu virei MBA e pós-graduado. Eu falei, para tudo, fica aqui. Pega um emprego de jardineiro e fica aqui cuidando do jardim. Porque é o desejo do pai. Deus não quer o que você tem, Deus quer você. E Deus quer ajudar você a lidar com esse Pedro que está aí dentro, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para aqueles que estão com o Pedro bem malhado. Irmão, o meu Pedro ultimamente está cortando a orelha. E hoje eu cortei umas 4. Talvez você cortou a orelha do seu marido que está aí do seu lado. Você cortou a orelha da sua esposa que está aí. Deixa Jesus curar essa orelha aí. Amém? Deixa Jesus curar, deixa Jesus vir atrás. Como é que ele vai curar? Peça perdão se for preciso. Deixa Jesus consertar os seus erros. Amém? Jesus vai vir atrás da gente toda hora, curando as orelhas. Mas a gente vai melhorar se o nosso Pedro andar com o Espírito Santo. Vamos orar? Fica de pé se você pode. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Se aproxime dele nessa noite, ele está com saudade de você. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Deixa ele te envolver. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Quero orar primeiro por aqueles que estão com saudade de um lugar que você sabe que você perdeu. Você sabe que você tinha um relacionamento com Jesus e você perdeu. Seu Pedro machucou você, machucou pessoas. Situações machucaram você e você se afastou daquele lugar que você não podia se afastar. Coloca a mão no seu coração se você está assim. Você sabe.
Seja sincero com Ele. Fala: Jesus, preciso voltar. Me ajuda a lidar com o meu Pedro, Jesus. Eu não sei lidar com ele. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu quero eu acabo não fazendo. Fala a verdade, aquilo que você quer fazer você não consegue. Aquilo que você não quer você acaba fazendo. É o Pedro. O Pedro, ele faz o que você não quer. Traz ele para o Espírito Santo de novo. Traz ele para o relacionamento com Jesus de novo. Traz ele para a proximidade. Traz ele de novo para o relacionamento. Traz de novo o seu Pedro para o fogo, para a comunhão com Jesus. Talvez é o pecado que está impedindo você de se aproximar. Jesus não tem problema com isso, querido. Se aproxima dele. Se você desejar, ele vai te curar. Senhor, nessa noite nós queremos apresentar o nosso Pedro para Ti. O Senhor já conhece ele e ele tem nos machucado, ele tem feito coisas que a gente não gostaria. Ele tem machucado pessoas muito próximas da gente. Jesus, ajuda a gente, Senhor. Queremos submeter o Espírito Santo, voltar para um lugar de submissão, um lugar de relacionamento, um lugar onde o primeiro amor era forte, mais forte que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te abençoo com o Senhor aquecendo o teu coração, trazendo de volta esperança ao teu coração. Eu quero te abençoar com esperança. Tem pessoas aqui que perderam esperança. Eu quero te abençoar com esperança. Esperança na família, esperança na igreja, esperança profissional, esperança de relacionamento com Deus. Esperança de que Deus pode fazer o seu relacionamento com Deus ser melhor do que um dia foi. Lembra dos primeiros dias. Lembra dos primeiros dias. Nada vai tirar você de novo desse lugar em nome de Jesus.